Oi pessoal, tudo bem? Vocês pediram e hoje eu tô aqui para passar para vocês a receita do nosso cupcake mais pedido durante todos esses anos de L'Atelier Sucré, que é o Red Velvet Cupcake. Só que antes de colocar a mão na massa, eu quero contar para vocês um pouquinho da história, da origem do Red Velvet, da onde veio, por que ele tem essa cor vermelha. Eu acho que tudo fica muito mais interessante, tudo faz muito mais sentido quando a gente sabe um pouquinho de história. Então vamos lá? Bom, então primeiro eu quero falar para vocês que existem dois tipos de cacau. Nós temos o cacau natural e nós temos o cacau Dutch Process, que é um cacau que ele passa por uma transformação, que eu vou explicar agora para vocês. Então o cacau natural, ele é naturalmente ácido, ele possui um sabor mais frutado e ele também tem uma cor mais vermelha, tá? Que é aquele cacau que a gente encontrava lá antigamente. Depois de um tempo, esse cacau ele passou por uma transformação que ele sofreu uma alcalinização. Então, durante o processo, né, até ele virar o pozinho de cacau, eles lavam, né, esses nibs de cacau e ele sofre esse processo que deixa ele neutro. Então, ele não é mais ácido, ele fica neutro, um sabor mais suave e também ele não fica com a cor tão vermelha, é uma cor um pouquinho mais escura, mais marrom. Então a gente pode encontrar hoje em dia no mercado ainda os dois tipos. A gente tem o cacau natural e o cacau alcalinizado, né? O cacau mais neutro. E isso faz muita diferença nas receitas. Tá? Eu tô falando tudo isso porque vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que é importante eu explicar isso pra vocês. Tá? Então agora vamos lá, vamos à história real do Red Velvet. Antigamente, o bolo que a gente conhece hoje em dia, fofinho, ele não era assim. Ele era mais parecido com um pão. Ah, então ele era mais pesado, uma textura mais dura. E aí, em 1800 mais ou menos, na era vitoriana, eles começaram a utilizar o cacau nas receitas de bolo. E o que aconteceu com os bolos, né? Com o emprego, com a utilização desse cacau? O cacau, como ele é ácido, né? O cacau natural é ácido, ele conseguia quebrar um pouquinho da farinha, deixando as preparações mais velvet, mais aveludadas. Daí começa a surgir o nome do Red Velvet. E o cacau na receita, além de deixar a massa bem mais fofinha, né, perder aquela característica de pão, ela começa também a ter uma cor avermelhada. Tá? É uma reação química que acontece, né, com o ácido do cacau natural, fazendo com que o bolo fique mais avermelhado. Por isso o Red Velvet, né? Ele é um bolo vermelho aveludado. E daí surgiu, então, o bolo, né? Aqui a gente vai fazer o cupcake, mas daí surgiu o bolo, o termo. E a utilização do cacau acontecia principalmente naquela época para eventos luxuosos. Então, sempre que era anunciado que ia ter o bolo nesses eventos, né, principalmente da realeza, para quem bolos feitos com cacau, eles já sabiam que o bolo ia ser muito mais fofinho, ia ter toda uma textura e cor diferenciada. Tá? Então, e aí hoje em dia o que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Hoje em dia a maioria das marcas, elas oferecem o cacau alcalinizado, que é esse, vocês vão encontrar normalmente escrito Dutch Process Cacau, que ele é esse cacau neutro. E o Red Velvet, ele pede uma acidez para acontecer todas essas reações químicas. Então, por exemplo, aqui no ateliê a gente usa um cacau, normalmente a gente usa o Dutch Process Cacau. Então, como que a gente faz? Sendo que para um Red Velvet ser considerado o Red Velvet original, ele precisa dessa acidez. A gente dá uma alteradinha na receita e a gente consegue fazer essa reação química acontecer da mesma maneira. Então vamos lá, para ser considerado Red Velvet Cake, a gente tem que ter alguns ingredientes. Não é simplesmente um bolinho de baunilha com corante vermelho. O Red Velvet ele tem que ter uns ingredientes para ser considerado o original. Então, o primeiro deles é o cacau. O ideal seria o cacau natural, tá? Nesse caso, a gente vai usar o Dutch Process, que é um cacau neutro. Então, a gente precisa de um ácido, concordam? E o ácido que a gente vai usar é o vinagre. Aqui eu vou usar o vinagre, qualquer tipo de vinagre, tá? Vinagre branco. A gente vai ter como agente de crescimento, né? Aqui a gente vai usar o bicarbonato, que ele vai ser a nossa base para fazer uma reação química. E também a gente usa o buttermilk. O buttermilk,
Lá nos Estados Unidos, a gente encontra pronto no mercado, você compra o buttermilk. Aqui no Brasil não existe, então a gente faz o nosso buttermilk. Nada mais é do que um leite azedo, tá? Então a gente coloca limão e leite, faz uma mistura e ele vira um leite azedo. E com esses ingredientes, a gente já consegue um Red Velvet original, com a textura, cor... Ah, e hoje em dia a gente adiciona também corante vermelho, tá? Ele fica com uma cor muito mais rica, e lembrando que o nosso cacau não é o cacau natural, então ele, em vez de ir pro lado avermelhado, ele vai pro lado mais escuro, né, mais chocolate. Então a gente adiciona o corante, que deixa uma cor muito mais viva, mais bonito, até quando a gente faz naked cake fica super bonito. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu gosto bastante de história, eu acho que tudo começa a fazer mais sentido, a gente consegue pensar na estrutura da receita. E vamos colocar a mão na massa? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é espremer meio limão dentro da jarra medidora. Depois a gente completa com leite até atingir a marca de 1 xícara. Agora eu vou colocar a manteiga em temperatura ambiente na batedeira para amolecer e depois eu coloco o açúcar e bater até ficar um creminho claro e fofo. Agora eu vou acrescentar os ovos numa velocidade média e bater até incorporar bem. Agora a gente vai fazer uma misturinha com corante vermelho, o cacau e extrato de baunilha, tá? Vai virar uma pastinha. Então é só adicionar essa misturinha na nossa massa. Pra vocês verem a textura que fica o buttermilk. Ele fica como se fosse um leite talhadinho mesmo, tá vendo? Agora a gente vai alternar colocando a mistura de farinha com um pouquinho de sal e o buttermilk na batedeira. Agora a reaçãozinha que vai acontecer entre o bicarbonato e o vinagre. Ele fica com essa textura bem lisinha. E agora é só colocar nas forminhas de cupcake e levar pro forno. Agora é só levar pro forno 180 graus. E ele vai assar por uns 25 minutos em média, depende do forno, tá bom?
Bom, esse é o nosso Red Velvet Cupcake. Espero que vocês tenham gostado da receita. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal e até a próxima!